Começamos com números. Pesquisa Ibope, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, aponta que 75% dos brasileiros aprovam as primeiras medidas promovidas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Para 14% dos entrevistados, por outro lado, Bolsonaro e sua equipe não estariam no caminho certo. Não souberam ou não responderam 11% das pessoas. De acordo com o levantamento, quanto maior a renda familiar, maior o percentual dos que acreditam nas medidas anunciadas pelo novo governo até o momento. Dentre as famílias com renda superior a 5 salários mínimos, o volume dos que concordam chega a 82%. O número recua um pouco para 70% entre as pessoas com renda familiar de até 1 salário mínimo, o que registra-se uma enorme aprovação na largada. Vera Magalhães. Exatamente, ele larga com uma margem aí para fazer aquilo que ele se propõe a fazer muito grande, com um respaldo popular enorme para realizar as medidas que precisa fazer, Silvio. Isso é muito bom, isso é muito positivo, principalmente se ele usar esse capital gigante que tem na largada para fazer as medidas, principalmente aquelas da economia, que demandam gasto de energia maior em termos de articulação política com o Congresso e para as quais o respaldo popular vai ser muito importante. Essa pergunta, da forma como foi feita, se acham que ele está no caminho certo com uma aprovação de 75%, eu acho que isso é um caminho bastante positivo, porque mostra que mesmo ele estando falando em ajuste de contas, ajuste fiscal, da necessidade de fazer a reforma da Previdência, já tendo dado carta branca para o Paulo Guedes fazê-lo, a população aprova. Então há um sinal de que aquela suposta impopularidade de medidas como a reforma da Previdência talvez tenha sido vencida. Talvez a sociedade esteja madura o suficiente para entender a necessidade de um ajuste mais importante, mais significativo e mais estrutural na economia. Então, acho que o Bolsonaro deveria aproveitar esse colchão de popularidade que tem para dar prioridade às coisas de fato importantes nessa largada. Ele já disse que vai fazer a reforma da Previdência, já deu carta branca ao Paulo Guedes. O que falta agora? Falta estruturar essa proposta na forma de um projeto, na forma de uma estratégia de ataque do problema na Câmara. Eu acho que a maneira mais fácil de fazer isso tramitar seria aproveitando o projeto atual do governo Michel Temer, porque ele já cumpriu etapas importantes de trâmite legislativo, ainda que ele tenha de ser ajustado na sua forma, que o governo o faça nas próximas etapas. Por exemplo, por meio de emendas de plenário, que ajustem o texto àquilo que a equipe do Paulo Guedes está trabalhando. Então, eu acho que esse seria um bom roteiro para um início de governo, um início que vem embalado por essa pesquisa. Além desses dados de 75% que acham que ele está num caminho bom, o que é um ganho incremental bastante grande do Bolsonaro desde a eleição até aqui. Ele foi eleito com cerca de 56% dos votos e agora tem 75% que acham que ele está no caminho certo. Então, isso mostra que mesmo aqueles que não votaram no Bolsonaro estão lhe dando um voto de confiança, estão satisfeitos com o que ele anunciou até agora. Eu acho que ele pode aproveitar esse grande colchão para entabular aí uma agenda bastante ambiciosa para um início de governo. É nesta fase que os governos têm a maior chance de aprovar aquelas medidas que vão realmente definir a cara dos mandatos. O Fernando Henrique Cardoso foi um que fez isso. Usou o cheque que tinha ganho na eleição para já de cara aprovar reformas estruturais muito importantes. Ele quebrou o monopólio do petróleo, ele fez a quebra ali também, a lei que permitiu privatizações outras importantes logo no início, logo na largada do seu mandato. Eu acho que esta é uma receita virtuosa para o Bolsonaro aproveitar bem esse capital inicial que ele tem. Andreasa, sua avaliação aí desses primeiros números? Em primeiro lugar, Silvio, eu confesso que não esperava falar novamente sobre pesquisa em 2018. Então fiquei um pouco perplexo quando me vi diante de percentagens novamente. Nós não fizemos outra coisa ao longo de 2018, mas vá lá, aí está. Acho os números previsíveis, eles representam bons, né, robustos para o governo, em termos de avaliação, para o novo governo, e representam, sem sombra de dúvida,
capital político para o futuro governo. Eu insisto na tese de que o governo Jair Bolsonaro já começou, em grande parte em função da falta de legitimidade do governo Temer, dos erros do governo Temer, especificamente do erro no caso dos caminhoneiros. O governo ali chegou ao fim, e uma vez eleito Bolsonaro, derivam de suas decisões, de seus movimentos, os impactos na vida brasileira, não mais do Temer, apesar das pautas bombas e de tudo mais que acontece. Há uma percepção generalizada de que esse processo de novo governo se acelerou e começou antes da posse, né? As pessoas estão de saco cheio também. O brasileiro está em eleição ou na rua protestando. Desde 2013, elegeu finalmente um presidente depois do processo de impeachment. Querem que o presidente resolva o problema. Então, da mesma forma como o seu capital eleitoral dele, Jair Bolsonaro, é grande, pode ir embora rapidamente se, uma vez que o governo já começou, em termos de percepção, se um desgaste se acelerar também, porque está tudo muito acelerado, em função do não avançamento das pautas necessárias estruturais para o Brasil. Aquilo de que temos falado aqui há muito tempo. A minha avaliação desse período de transição fica entre regular e bom, na média. Ele é bom quando a gente pensa na formação do governo, com alguns bons ministérios, especificamente na área econômica e na área de infraestrutura, boas indicações, e ele é fraco, tenho falado muito disso aqui, daí porque a média, ele é fraco quando a gente pensa em operação política, na formação de operação política desse governo. A meu ver, tem um déficit de articulação na área política. E isso é muito grave porque, para aproveitar o capital político rapidamente no primeiro semestre, a pauta prioritária, óbvia, é a reforma da Previdência. E, obviamente, seria muito mais fácil pegar aquela que já está mastigada, inclusive em termos formais, na Câmara, que a Vera fez referência, a reforma da Previdência atribuída ao Temer, mas muda de nome, diz que é do Bolsonaro, pega, mata no peito e faz avançar. Um dos méritos do governo Temer, preciso ser dito, nesses últimos meses, apesar de não ter conseguido fazer a reforma da Previdência, foi plantar este debate na sociedade. Hoje em dia as pessoas falam sobre isso, sabem que é necessário e estão, em maior ou menor grau, dispostas ao sacrifício. Está dado. A hora é essa. E há um bom indicativo. Eu falo em déficit de articulação política, mas o Paulo Guedes trouxe para o seu superministério da Economia, para a Secretaria da Previdência, um ótimo quadro, um político, o Rogério Marinho, que foi relator da reforma da trabalhista na Câmara, fez um excepcional trabalho, é alguém com uma grande capacidade de articulação, me parece uma sinalização importante do Paulo Guedes, noção da dimensão política do seu ministério, do que será preciso fazer em termos de articulação e um sinal também de esperança na figura do Rogério Marinho, para aqueles que acreditam ou gostariam de que a reforma proposta pelo Temer, pelo menos como base, fosse aquela a prosperar na Câmara nos próximos meses. A esperança nesse sentido aumentou um pouquinho e é isso. Vamos em frente. Joel, sua avaliação aí dos números da pesquisa CNI e Ibope. O governo Bolsonaro está sem dúvida alguma com a bola toda, né? Essa pesquisa mostra isso em números, mas algo que a gente já sente por aí, as pessoas estão realmente otimistas e estão confiando aí no novo governo. A grande questão é quais os motivos disso, né? A gente pode levantar, eu levanto pelo menos 3 áreas nas quais o governo vai marcar aí tem sido muito importantes aí, pelo menos as prioridades do novo governo. Uma econômica, que a gente cita mais aqui, mas eu não sei se ela é a grande responsável por esse otimismo das pessoas. Basta ver que o governo Temer, por exemplo, que economicamente foi num sentido similar a muitas das coisas que o Bolsonaro propõe, o governo Temer, que foi perguntado nessa pesquisa também, é considerado ruim ou péssimo por 74% das pessoas. Ou seja, muitas das que estão otimistas com o Bolsonaro consideram o governo Temer muito ruim ou péssimo, né? Ou seja, imagino que outros fatores aí estejam falando mais alto, como a percepção de um governo menos corrupto, e o Bolsonaro, ao ter posto menos políticos de sempre nos ministérios, muitos militares, lembrando que o exército é muito bem visto hoje em dia, então reforça um pouco essa visão de que, olha, agora teremos um governo mais limpo. Lembrando, a gente está falando de percepções, não necessariamente de realidades. E também imagino alguma ideia de combate à criminalidade e à violência, que é outro problema que assola o Brasil. Agora, o início do mandato vai ser o momento em que o Bolsonaro vai mostrar
se ele é um demagogo ou se ele é um verdadeiro líder, né? Porque um verdadeiro líder, tendo esse apoio popular imenso, tendo essa boa vontade da população, que se traduzirá também no Congresso, ele vai saber colocar antes as prioridades do país e não aquilo que adquire, consegue, conquista mais aplausos da população. Ou seja, vai ter que priorizar aí realmente essas pautas econômicas, a primeira de todas, uma boa reforma da Previdência. A gente bate muito nessa tecla, mas porque realmente é essencial, é o que vai definir o futuro do Brasil. A violência é tão importante quanto, sem dúvida. Agora, se o Estado brasileiro quebrar, nem violência, nem combate à corrupção, nada mais funciona. Então esse é o primeiro ponto. E o governo vai ter que mostrar que veio aí já no início do mandato. Eu acho que nisso que o Joel falou, tem uma certa ali, não uma contradição, mas tem um dilema colocado para o Bolsonaro. Porque a pesquisa não permite a gente aprofundar as razões pelas quais existe esse otimismo. Fala só medidas anunciadas, sendo que o Bolsonaro anunciou de medida poucas até agora. Anunciou intenções, deu a entender qual vai ser a linha pela nomeação dos próprios ministros, né? Mas tem 3 vertentes de agenda para o Congresso. Essa econômica, da qual nós falamos aqui, que é a que nós aqui temos a tendência de priorizar, uma de costumes / educação ali, que é uma das razões, a meu ver, de voto e até de apoio ao Bolsonaro, que é essa agenda mais conservadora, e uma terceira que é a agenda da segurança, que é a agenda do combate à corrupção, que é a agenda do Sérgio Moro. Eu acho que serão as 3 vertentes de agendas legislativas. Essas 3 agendas conversam entre elas? Não necessariamente. Se você colocar para andar paralelamente uma reforma da Previdência e uma agenda conservadora dos costumes, haverá ruído de uma na outra. Basta ver que só a discussão da escola sem partido numa comissão, portanto algo bastante setorial, teve o condão de certa maneira, parar o Congresso por algumas semanas. Da mesma maneira, se a agenda do Moro entrar junto com a reforma da Previdência, pode haver um certo motim dos deputados e senadores, porque eles são atingidos por uma agenda que vai intensificar ali os mecanismos de combate à corrupção. Hoje mesmo está nos jornais o Moro querendo propor um aumento de pena para crimes do colarinho branco, para crimes de corrupção. Será que deputados e senadores que serão necessários para aprovar uma reforma da Previdência vão fazê-lo tendo ali também, correndo em paralelo, uma agenda que lhes é contrária? Então, a escolha da ordem na qual os programas e os projetos serão mandados ao Congresso fará a diferença. E isso é engenharia de coordenação política e também engenharia de montagem de governo. Isso vai depender muito, portanto, da Casa Civil do Bolsonaro, que está encabeçada pelo Onyx Lorenzoni, e da Secretaria de Governo, que está a cargo do general Santos Cruz. Essas pessoas têm esse trato, elas têm essa sintonia fina, essa percepção de como funcionam os humores da Câmara, e isso acrescido do fato de que fevereiro começa com a disputa pela presidência das 2 casas, que terá também um impacto no trâmite dessas agendas todas. Então, uma costura que requer muito conhecimento do funcionamento de um outro poder, um poder em tudo diferente do Executivo, que teve também ele, o Legislativo, uma renovação, mas que não é uma renovação tão uniforme, não é uma renovação que a gente possa dizer de cara para que lado ele vai soprar. Diga, Andreasa. Vera, eu escrevi um artigo sobre isso de que você falou, essas várias vertentes, e é muito interessante fazer uma análise da quantidade de prioridade que o Jair Bolsonaro contratou ao longo de sua campanha e depois de eleito, né? Você fez referência a uma que é fundamental, pela qual ele será cobrado. É aquela da área de costumes, né? Que passa por escola sem partido, passa por flexibilização do Estatuto do Desarmamento, redução da maioridade penal e por aí vai. Essa pauta é altamente popular na sociedade neste momento e popular também num Congresso que tem, ainda que com resistências, tem um escopo e tende esse escopo a aumentar, conservador. E essa é uma prioridade fundamental do bolsonarismo. É a sua própria Constituição, aquela mais primitiva. Depois vem a questão econômica. O Paulo Guedes é uma aquisição recente do bolsonarismo.
A gente pensa que a campanha foi muito dura, esse 2018 parece que não tem fim, parece que nós vivemos 10 anos em um, mas o Paulo Guedes não tem um ano desde que se acercou do Jair Bolsonaro. O Bolsonaro liberal, o Bolsonaro com discurso liberal na economia é muito recente, de modo que a reforma econômica necessária, estrutural, é muito difícil no cerne do que o Jair Bolsonaro é. Historicamente, o seu comportamento no Congresso, e as pessoas são aquilo que o seu passado indica também, o passado do Bolsonaro é indicativo de que sempre votou contra tudo que pudesse ser relacionado a uma reforma da Previdência, por exemplo. Além de tudo, é uma reforma altamente impopular, que não mobiliza as pessoas, não faz mobilização na rua, não faz mobilização em rede social, e quem vota paga um preço. É difícil. E, evidentemente, ninguém traz um Sérgio Moro, tira o Sérgio Moro do Poder Judiciário com a estabilidade que tinha para um cargo político, portanto de risco, sem contratar com ele compromissos. Então, o Jair Bolsonaro assumiu, obviamente, um compromisso de pacote legislativo a ser enviado para o parlamento. Só aí nós temos, como você mesmo disse, 3 prioridades assumidas com matizes diferentes, graus de comprometimento diferentes e apoios diversos. A ordem com que isso será encaminhado é dramaticamente importante. E eu tenho a impressão de que a reforma da Previdência não será a primeira.